Entre a luz trêmula de velas e o silêncio de um presépio simples, faço-lhe uma pergunta que corta o ruído do mundo. Se o céu estivesse avisando você pela última vez, como viveria este Natal? Não como mais uma data no calendário, mas como o limiar de algo que vem sendo insinuado, suplicado e anunciado há décadas. O Natal de 2025 se ergue assim como um ponto de inflexão, um tempo de graça que urge, um chamado que não admite adiamentos. Neste horizonte, destaca-se a figura do Petar Ljubicic, também transcrito como Padre Petar Ljubicic, guardião dos 10 segredos comunicados por Mirjana Soldo em Medjugorje. Suas palavras recentes não soam como um slogan tranquilizador ou um mote sazonal. Soam como um alerta final, como a voz de um pastor que ama o suficiente para advertir. Ele não fala por curiosidade ou especulação, mas, a partir de anos de proximidade com a vidente, do conhecimento de uma sequência e de tempos que não pretende manipular, e do peso de uma responsabilidade que o obriga a unir prudência com parresia. Ora, a fé da Igreja nos ensina a caminhar com duas luzes. Por um lado, a revelação pública, encerrada em Jesus Cristo e transmitida na Sagrada Escritura e na tradição. Por outro, as revelações privadas, que não obrigam a crer e devem ser acolhidas com discernimento e obediência eclesial. Por isso, o que aqui ouvimos se propõe como um chamado espiritual, não como um novo dogma, como uma invocação à conversão e à vigilância evangélica. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas tem paciência com vocês. Por isso, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. No limiar deste Natal, o convite é duplo: abrir os olhos aos sinais dos tempos e abrir o coração à graça que ainda se oferece. Não se trata de medo, mas de maturidade espiritual, não de adivinhar datas, mas de responder ao amor com decisões concretas. Se o céu está chamando, é porque ainda há tempo. Se urge, é porque esse tempo é precioso. Com esta chave de fé e prudência, e reconhecendo a autoridade espiritual de quem fala e a liberdade de consciência de quem ouve, adentremos agora o cerne da questão, o contexto e os sinais de Medjugorje, o papel do Petar e o protocolo de revelação, o sentido de urgência destes dias e por que o Natal de 2025 surge, para muitos, como um marco temporal crucial. A partir daí, percorreremos os chamados concretos à preparação espiritual, as possíveis reações e a esperança que nunca abandona aqueles que respondem. Desde aquele junho de 1981, em um humilde recanto da Bósnia e Herzegovina, uma corrente silenciosa não cessou de fluir. Mais de 4 décadas marcadas pela perseverança. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o chamado a voltar-se para Deus tomou a forma de oração, de lágrimas, de decisões que mudaram destinos. O murmúrio de uma pequena aldeia tornou-se canal para multidões, peregrinos que chegaram cansados e retornaram com uma paz diferente, famílias que redescobriram o sentido, corações que aprenderam a pedir perdão e a perdoar. Não foi espetáculo, mas fruto, confissões que limparam a memória, reconciliações longamente esperadas, caridade concreta, adoração redescoberta, testemunhos de curas que ninguém soube explicar completamente. No centro deste itinerário, 6 videntes receberam mensagens cujo cerne não é a curiosidade, mas a preparação da alma. Repete-se uma melodia simples e exigente: orar com fidelidade, o rosário como respiração do dia, jejuar às quartas e sextas-feiras para que o coração aprenda a governar os apetites, abrir a Escritura para que a palavra seja lâmpada e juízo, retornar aos sacramentos, com especial amor à confissão e à Eucaristia. Nada de fórmulas mágicas,
disciplina amorosa, humildade perseverante, vigilância do coração, e como um fio que costura as fendas do tempo, a insistência na família, que reze unida, que se consagre, que coloque Cristo como alicerce. A própria constância tornou-se um sinal, não um sinal para alimentar o medo, mas para convocar uma esperança sóbria que sabe ler os tempos. Como naquele canto da mãe que proclama a misericórdia e derruba orgulhos, aqui recorda-se que Deus se inclina para o pequeno, ergue quem o busca com verdadeira fome e chama à conversão antes que a noite se feche. Os anos não diluíram a mensagem, purificaram-na. Menos ruído, mais verdade, menos ânsia por novidades, mais desejo de santidade cotidiana. Neste terreno, regado por oração, jejum e sacramentos, amadurece também uma responsabilidade concreta. Entre os que caminharam perto dos videntes, um sacerdote aceitou carregar um encargo que poucos poderiam sustentar sem tremer. Seu nome está ligado à história recente deste lugar e a um modo muito particular de custodiar o que o céu permite entrever. A partir daqui, o itinerário nos pede para olhar sua missão com respeito e lucidez, a fim de compreender como se ordena o anúncio quando a hora se aproxima e que disciplina interior exige quem deve falar quando chegar o momento. Foi Mirjana quem, com um ato de confiança que pesa como um juramento, indicou um sacerdote para custodiar e, no momento devido, anunciar o que o céu permitiu conhecer. Não se trata de um título honorífico nem de uma curiosidade piedosa. É uma missão que exige silêncio, temperança e a firmeza de quem sabe guardar um tesouro que não lhe pertence. Ele aceitou sem buscar luz própria, como quem pega nas mãos uma lâmpada emprestada. Levará aonde deve, acenderá quando deve e a devolverá intacta. O encargo está definido com precisão. Antes de cada acontecimento marcado, 3 dias. Essa é a margem sagrada. Nesse período, Mirjana comunica o segredo concreto e o sacerdote retira-se ao essencial: jejum e oração durante 3 dias. Não são dias para conjecturas nem discursos, mas para afinar o ouvido do coração. Só então, cumprido o tempo e confirmada na consciência a obediência devida, o anúncio público é feito com sobriedade, palavras exatas, sem adornos, sem dramatismos, suficientemente claras para despertar, suficientemente serenas para sustentar. Esta tarefa nasce de uma obediência que se deixa medir pela Igreja e pela caridade pastoral. O mensageiro, como atalaia, vigia não para amedrontar, mas para guardar os seus do desconcerto. Sabe que cada sílaba pode inclinar um ânimo para a esperança ou para o pânico. Por isso, sua voz busca o ponto justo, firme, humilde, transparente. O discernimento é sua regra. Fala quando corresponde, cala quando convém, e em ambos os atos se joga a fidelidade. Há nesta missão um peso de cruz e, ao mesmo tempo, um consolo. Advertir a tempo é uma forma de amar. Assim, fica delineado o modo como a palavra responsável se prepara para ser pronunciada. E assim também se dispõe o coração do povo para escutar o que vier com a gravidade que merece. O tempo se estreita, não como um fio que condena, mas como a ternura que desperta quem adormeceu à beira do precipício. A urgência não nasce do medo, nasce do amor que não quer perder nenhum. Pede-se que voltemos, que escolhamos a vida antes que o coração endureça, antes que os hábitos pesem mais que a consciência. Não há reprovação neste sino que soa, há uma súplica grave. Levanta-te, abre os olhos, decide enquanto ainda podes decidir. A liberdade permanece intacta. Ninguém é arrastado à força, nem para o bem nem para o mal. Por isso,
O que alguns chamam de castigo não é um capricho que cai do alto, mas o fruto amargo de sementes plantadas com leviandade. Quando uma cultura consagra a mentira, colhe confusão. Quando trivializa a vida, fere-se a si mesma. Quando expulsa Deus do centro, perde-se em 1000 periferias. O sobrenatural não anula o natural, atravessa-o, ilumina-o, e se for rejeitado, deixe que as consequências mostrem a medida real de nossas escolhas. O diagnóstico é claro para quem não teme olhar. Degradação moral que se disfarça de liberdade, famílias dilaceradas por rancores antigos e promessas quebradas, fé ridicularizada em praças e telas, corações exaustos por um ruído que não permite pensar. Os sinais se multiplicam e se aceleram, crises sucessivas, medos que aprisionam, divisões que se tornam hábito, solidões que ninguém mais confessa. Tudo parece ir mais rápido, como se a própria história contivesse a respiração esperando uma palavra que ordene o caos. Por isso a urgência, não para agitarmos, mas para ordenarmos, não para assustarmos, mas para convertermos. Escolher hoje o que amanhã será impossível improvisar. Colocar a casa em ordem, reconciliar o que pode ser reconciliado, cortar o que corrói por dentro, voltar à fonte que limpa e fortalece. A misericórdia ainda se oferece, mas sua porta não é um corredor infinito, é um limiar. E esse limiar, já próximo sobre nossas cabeças, convoca com solenidade a uma decisão sem delongas, porque o calendário que se aproxima da Noite Santa não é um adorno, é um sinal que exige preparação. Desenha-se diante de nós um limiar que não admite distrações. O Natal de 2025 surge como o último chamado que o céu permite ouvir com clareza. Não é um slogan apocalíptico, é discernimento pastoral. Por isso ressoa como imagem que ajuda a compreender aquilo de último Natal da inocência e, depois deste Natal, tudo muda. Não porque um dia mágico decida o destino, mas porque nos é mostrada a hora em que a graça insiste pela última vez com suavidade antes de falar com firmeza. Entendido dessa forma, o calendário não é superstição, é um sino maior que convoca a vigília. Este tempo não acrescenta medo, acrescenta clareza. Indica que o longo período de paciência está chegando ao seu limite e que a sequência de eventos começará a se expor à vista de todos. O coração atento o percebe, pede-se preparação interior, sobriedade na palavra, vigilância na conduta. Os primeiros segredos foram descritos como avisos públicos, inconfundíveis, pensados para despertar. Não são os mais devastadores. Golpearão menos por sua violência do que por sua evidência. Tornarão impossível a indiferença, desmontarão desculpas, obrigarão o mundo a parar e olhar. Serão como dores iniciais que anunciam um nascimento, breves, claros, contundentes. Sua função não é destruir, mas colocar a consciência em pé. A partir daí, a sequência se torna progressivamente mais séria. Cada degrau amplia seu alcance e sua profundidade, testa estruturas, desmascara apoios falsos, depura motivações. Os últimos segredos não se limitam a sacudir, introduzem mudanças permanentes na forma de compreender a história e de habitá-la. Não se entra em detalhes, basta lembrar as lágrimas de Mirjana ao recebê-los para calibrar sua gravidade. Não é teatro, é o peso real de realidades que superam o cálculo humano. Esta hora pede altura de espírito. Não basta saber que algo se aproxima, é necessário decidir de onde se o recebe, do orgulho que resiste ou da humildade que se deixa guiar. Quem seguiu o fio dos anos reconhece que não somos conduzidos ao pânico, mas à lucidez. Se o mundo acelera, é para que a alma desacelere e escute.
Se o limiar está à vista, é para que cada um ordene sua casa e se afirme no essencial. Com o sino tocando assim, não há lugar para a curiosidade estéril. A pergunta já não é o que virá, mas como me preparo? A resposta não nasce de um impulso, mas de um caminho concreto, sustentado e fiel, capaz de dar forma à vigilância que nos é pedida. A vigilância que nos é pedida toma forma concreta e humilde. Não se sustenta com impulsos passageiros, mas com um ritmo que ordena o dia e educa o coração. A oração abre e fecha o dia. O rosário diário como respiração da alma, mistérios que vão polindo o olhar para reconhecer a vontade de Deus no pequeno. Convém fixar uma hora e um lugar para que o encontro não dependa do capricho. Uma vela, uma imagem, um silêncio. Basta ser fiel. O jejum das quartas e sextas-feiras cura a vontade. Ali, a carne aprende a obedecer ao espírito. Quem puder, pão e água. Quem não, uma renúncia real que doe um pouco e liberte. Menos tela, menos ruído, menos excesso. O corpo se aquieta e a mente se clareia. A súplica se torna mais limpa, a caridade mais concreta. A conversão contínua evita que o coração endureça. Um exame breve cada noite recolhe o dia com verdade e gratidão e corta pela raiz o que amanhã poderia ser cadeia. A leitura bíblica cotidiana ilumina os passos. Alguns minutos de leitura e silêncio bastam para que a palavra julgue os pensamentos e console as feridas. Nesse caminho, a confissão frequente limpa a memória e fortalece a luta. A Eucaristia, ao menos dominical e, se possível, mais frequente, alimenta com a presença que sustenta nas provações. A isso se soma um ato de pertença, a consagração pessoal e familiar ao coração imaculado. Não é amuleto nem atalho, é responder com liberdade, escolher a casa de Maria como escola de escuta e obediência. Pode-se entronizar uma imagem, rezar juntos o rosário, renovar a entrega cada mês. Sob esse manto, a proteção não é automática. Floresce quando há docilidade, quando se perdoa com decisão, quando se escolhe a verdade mesmo à custa do próprio orgulho. A vida sacramental e moral pede gestos precisos, perdoar nomes concretos, reparar o que se possa, cortar vícios que obscurecem, impureza, ressentimento, vícios, superstição, ordenar a casa, retirando tudo o que não honra a Deus. Pequenas obras de misericórdia abrem janelas, uma visita, uma esmola discreta, uma palavra que reconcilia. Assim, a alma se firma no essencial e perde o gosto pelo inútil. E quando o sino soar com mais força, o interior não se desfará em sobressalto. Saberá onde se apoiar, saberá a quem recorrer. Quando os primeiros avisos quebrarem a monotonia do mundo, o impacto percorrerá cidades e aldeias como uma rajada que ninguém poderá negar. As perguntas se acumularão, as telas repetirão a mesma inquietação com palavras diferentes, e multidões buscarão uma voz que ponha ordem. Os que riam pedirão explicações, os que olhavam de longe pedirão para ser acompanhados. As portas dos templos, tantas vezes abertas e vazias, verão filas silenciosas, olhares que ardem, mãos que se levantam para pedir misericórdia. Não será um fervor de espetáculo, será fome verdadeira. A urgência romperá a crosta da indiferença. Nesse clima, muitos quererão consertar em horas o que foi negligenciado durante anos, mas a hora não negociará com a preguiça. Não haverá tempo para atalhos nem maquiagens da alma. O que não foi alicerçado em dias comuns não será improvisado em dias graves. O chamado para decidir agora deixará de ser slogan e se tornará necessidade. Ordenar a consciência, cortar o que prende,
selar reconciliações que não admitem mais demora. A serenidade não nascerá de saber tudo, mas de estar em ordem com Deus e com o próximo. A prova atravessará o coração das famílias. As que aprenderam a rezar juntas, a perdoar, a se sustentar na fé quando tudo pesa, resistirão ao embate como uma casa com alicerces profundos. Haverá tremores, sim, mas não colapso. A autoridade dos pais será abrigo, a obediência dos filhos, força, a caridade, muro que não desaba. Por outro lado, os lares construídos sobre aparências, rancores não resolvidos e consumo sem alma, sentirão como tudo se desordena ao primeiro golpe. Onde faltou verdade, surgirão rachaduras. Onde faltou oração, o medo fará seu ninho. Não se descreve um destino sem saída, mas se aponta uma consequência. Cada escolha de ontem se torna estrutura de hoje. Quando a maré subir, ficará à vista o que estava oculto. Quem colocou sua confiança no essencial, caminhará com passo firme, mesmo na escuridão. Quem se alimentou do efêmero, buscará onde se apoiar. Por isso o sino soa com gravidade. Não para assustar, mas para despertar, porque o que virá exigirá corações dispostos, lares ordenados e uma fé capaz de sustentar outros quando as vozes do mundo ficarem sem respostas. A rajada que sacode não cancela a minha esperança, a atravessa e a purifica. Nada está selado com ferro quando a graça irrompe. Oração e jejum não são gestos decorativos, são chaves que abrem caminhos onde parecia haver muro. Quando um povo ora de verdade e oferece sua fome por amor, a severidade se mitiga, as ondas da dor se encurtam, a noite recua. Deus não está sujeito a relógios nem a cálculos humanos. Responde à conversão. Um coração que volta arrasta outros. Uma paróquia que se ajoelha inclina a balança. Um lar que perdoa muda a atmosfera do seu bairro. É necessária uma massa crítica de conversão. Não é uma multidão sem rosto, é uma soma de nomes próprios. O sim de uma avó que reza o terço toda a tarde. O sim de um pai que corta um vício para proteger os seus. O sim de uma jovem que escolhe a pureza e a verdade. O sim de um doente que oferece sua dor com mansidão. Cada sim pesa, cada sim empurra, cada sim acende outro. Quando alguns poucos acendem a chama, muitos descobrem que também podem arder. E então a história, discretamente, muda de curso. A misericórdia tem primazia. Onde há arrependimento real, a justiça não desaparece. Torna-se maternidade que corrige sem destruir, cirurgia que salva sem humilhar. Um coração quebrantado abre comportas que estavam fechadas. Uma confissão feita com verdade desarma cadeias antigas. Uma reparação humilde restitui o que parecia perdido. Não há biografia demasiado tarde se entregue com honestidade. Não há família irrecuperável se decidir caminhar a partir de agora na luz. Daqui brotam gestos concretos, vigílias de adoração que sustentam a cidade em segredo, jejuns comuns às quartas e sextas que disciplinam o desejo, obras de misericórdia que devolvem dignidade, alianças de oração entre lares que se acompanham na provação. Nada disso fica sem resposta. Até o pequeno deixa marca. Assim, enquanto o mundo corre, nasce um tecido de almas que intercedem e acolhem paz. E quando a hora pedir contas, este tecido será abrigo, porque a esperança não sonha, age, e ao agir, diminui a escuridão. Agora é quando essa esperança deve se traduzir em decisões que tenham o peso do definitivo. O momento pede decisões que não se adiam. Ordena a tua jornada desde o alto, dá a Deus a primeira hora e a última palavra. Levanta um pequeno altar em casa, acende uma vela, reza com os teus, prioriza a vida espiritual sobre o urgente. Sem oração, tudo se desordena. Com oração,
até o difícil encontra seu lugar. Se estás em pecado, reconcilia-te. Busca o sacramento com humildade. Chama o sacerdote. Rompe com o que te encadeia. Protege tua família com oração diária e consagração. Pronuncia em voz alta a entrega do teu lar. Abençoa a mesa, abençoa os cômodos. Devolve a Cristo o centro que lhe corresponde. Faz perguntas que não admitem evasivas. De que lado estarás quando tudo começar? Não respondas com teorias, responde com fatos. Repara um vínculo hoje, perdoa um nome hoje, corta um vício hoje. E outra, se soubesses que o mundo muda em breve, o que mudarias hoje? Onde tua consciência apontar, age sem demora. Remove o obscuro de tua casa, limpa tua memória de ressentimentos, ordena tuas contas, pede perdão a quem feriste, devolve o que não é teu. A fidelidade começa no pequeno, e o pequeno, perseverado, muda destinos. A tibieza é o grande adversário, é suave, razoável, respeitável e estéril. Substitui-a por fidelidade cotidiana, uma hora fixa de oração, um dia concreto de jejum, uma obra de misericórdia semanal, um compromisso estável de leitura da palavra, menos discursos, mais disciplina. A santidade não é um gesto brilhante, é uma constância que atravessa a noite. Quando o cansaço te visitar, continua. Quando o desânimo te tocar, continua. Quando não sentires nada, continua. O amor maduro não se mede pelo impulso, mas pela firmeza. Não caminhe sozinho. Forma um círculo de intercessão com 2 ou 3. Tornai-vos responsáveis uns pelos outros. Sustentai-vos no jejum e no rosário. Se na tua paróquia há adoração, apresenta-te. Se não há, pede-a com mansidão. Consagra teu sobrenome ao Coração de Maria e assume a autoridade espiritual da tua casa. Que teus filhos te vejam rezar, que teu cônjuge te ouça abençoar, que tuas paredes aprendam o som do louvor. Assim, quando a hora exigir que nos definamos, já estarás definido, não pelo medo, mas pela obediência que prepara o caminho da paz. O sino já soou com nitidez. Não nos foi pedida curiosidade, mas lucidez. Não nos foi oferecido espetáculo, mas um limiar. Este tempo marca uma virada. A paciência que nos sustentou durante anos se aproxima do seu limite e, com discrição solene, nos coloca diante da decisão que define destinos. O que contemplamos não é um catálogo de temores, mas um último aviso de misericórdia antes que se desdobre, sem volta atrás, aquilo que tantos preferiram não olhar. Em termos da alma, termina uma era de distrações, começa a responsabilidade da verdade. Por isso, a tarefa é simples e elevada: converter-se, não como emoção passageira, mas como reforma de vida. Voltar aos sacramentos com humildade, a confissão que limpa, a Eucaristia que fortalece. Estabelecer a oração como coluna do dia, assumir o jejum das quartas e sextas-feiras como disciplina que ordena o desejo. Consagrar-se, cada um e cada família, para viver sob o manto da mãe, não por magia, mas por docilidade. Praticar o perdão com nomes próprios, reparar o que foi danificado, cortar vínculos que obscurecem o coração, colocar a casa em ordem sem desculpas. Nada disso é opcional se se quer caminhar ereto quando o vento soprar com força. Não espere sensações extraordinárias. A fidelidade mede-se nas pequenas coisas: uma hora de silêncio, um terço bem rezado, uma renúncia que dói um pouco, uma esmola discreta, uma palavra que reconcilia. Ali a alma aprende a escolher a luz e a rejeitar a sombra. Ali o medo perde a sua mordida. Ali a esperança deixa de ser ideia e torna-se músculo. Quem vive assim mantém-se sereno quando outros vacilam, sustenta os seus quando outros caem, ilumina sem ruído quando o mundo reclama faróis.
O decisivo é o lado a partir do qual escolhes viver quando tudo mudar. Não se te pede prever datas, mas estar preparado. Não se te exige conhecer segredos, mas responder à graça. Que este Natal não passe como mais um. Permite que marque o início de uma vida nova, ordenada no alto, firme no essencial, livre do que te escraviza. Ergue um altar humilde em casa, reúne os teus, pronuncia a entrega com voz clara e sustenta-a com obras cotidianas. A hora não premia discursos, reconhece gestos. Há um mandato que arde por dentro: despertar do sono, revestir-se de luz, caminhar como quem é visto em pleno dia. Faze-o agora, decide agora, não por temor, mas por amor, não por orgulho, mas por obediência. Coloca-te sob a proteção de Maria com coração indiviso e confia na misericórdia que ainda se oferece. Quando o que deve vir se apresentar, com clareza, queres estar do lado que permanece, o dos que edificaram sobre rocha, o dos que creram e agiram. Que este Natal seja o teu sim definitivo, que, ao abrir-se o novo trecho do caminho, te encontre em graça, com o lar em ordem e a lâmpada acesa. Assim, o que chegar não te derrubará, encontrar-te-á preparado.